tua serva, a qual vai trazer a tua palavra para nós. Usa a tua serva como boca do Senhor, traz as tuas revelações do alto dos céus e fala com a tua igreja, Pai, de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quem veio adorar a Deus? Aleluias. Se Deus merece, né, irmãos? Ele é digno de toda a honra. Obrigada, pastor. De toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Abre a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 2. Todo mundo já trouxe seus elementos, suas petições aqui diante do altar. Quem não trouxe ainda pode trazer, dá tempo. Coloca aqui foto, roupa. Glória a Deus. Todos encontraram? A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Amém. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Essa versão aqui é bem punk, né? O que temos nós em comum, mulher? Em outras versões diz, né? O que tenho eu contigo? E sua mãe disse, esqueci da segunda parte. A minha hora ainda não é chegada. E sua mãe disse, versículo 5, e sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Irmãos, nós sabemos que a Bíblia ela não tem uma ordem genealógica correta, cronológica correta. Né? Alguns textos estão antes do fato ter acontecido, mas o importante é o seguinte: Jesus, no capítulo 1 de Marcos, a partir do versículo 21, isso também acontece no capítulo de Lucas 4, a partir do versículo 31,
Jesus, ele chama os discípulos, ele vai até uma sinagoga, lá ele prega, lá ele liberta um homem que estava endemoniado, que frequentava aquela sinagoga. Logo depois disso, ele vai até a casa de Simão, cura sua sogra, Simão, Pedro, né? Cura a sogra de Pedro. Depois, ao entardecer, ele cura muitos enfermos. 3 dias depois disso, ele vai numa festa. Aí você pode se perguntar, mas o culto de libertação, o que tem a ver essa festa com o culto de libertação? Tudo a ver, irmãos. Porque a gente tira coisas tremendas dessa passagem. A gente vai ver aqui coisas que a gente tem que se libertar e não é para agora, é para ontem. Não é verdade? A mãe de Jesus vê que o vinho da festa acabou e vai até Jesus. Jesus, eles não têm mais vinho para servir. Aí Jesus responde daquela maneira gentil, né? Nós acabamos de ler ali. Mulher, o que a gente tem em comum? Ou que tenho eu contigo? Ainda não é minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. E ao invés dela ficar zangadinha, tristinha, com raiva de Jesus, irmãos, ela era mãe de Jesus, né? Tinha carregado Jesus 9 meses na barriga dela. Em vez dela querer bater em Jesus, ela simplesmente se vira para os serviçais e fala: fazei tudo o que ele vos mandar. Aqui, irmãos, essa mulher dá um show de fé. Dá um show de ensinamento para nós. Ela mostra que Jesus age na hora que ele quer. Por mais que a gente esteja ali orando, pedindo, insistindo, porque a gente sempre acha que tem que ser no nosso tempo. A gente sempre pensa que tem que ser da nossa maneira, do jeito que a gente quer. Eu tenho para mim, não está aqui, né? Mas eu tenho para mim que Maria gostaria de ser respondida. Pode deixar, mamãe. Vou fazer o que você está me pedindo. Irmãos, é eu que tenho essa visão, tá? Você pensa como você quiser. Mas se eu fosse me colocar no lugar dela, eu gostaria dessa resposta. Eu acho que ficaria bonitinho. Mamãe, espera aí que eu já tô indo te atender. Já vou fazer o que você está me pedindo. Irmãos, essa mulher criou Jesus por 30 anos. Ela sabia o que Jesus era capaz de fazer. Amém? E ela sabia que Jesus não pertencia a ela, que Jesus era o Filho de Deus. Sabia também que ela ali foi apenas alguém que emprestou o seu ventre para o Senhor vir a esse mundo, irmão, ser concebido. E nós temos que aprender com ela a entender isso aqui. Jesus não é meu, não é seu, é de todos nós, amém? Jesus é de todos nós. E Jesus está agindo conforme o querer dele, conforme o momento oportuno. Ele diz claramente: ainda não é chegada a minha hora. E logo depois, ele pede para os homens encherem as talhas de água, os serviçais. Os serviçais vão, enchem as talhas, coloca a água lá, e aqui a gente lê, essa versão eu gostei muito porque ela especifica mais ou menos a metragem. Diz entre 80 a 120 litros de água poderia comportar aquela tigela, né? Aquela talha, em outras versões. E nós temos que estar prontos, irmãos, a obedecer ao Senhor. Quando ela fala, fazei tudo que Ele vos mandar, o Senhor, Ele quer nos despertar, porque sabe o que é mais difícil hoje em dia, como líder, como liderança? É você encontrar alguém que queira ser liderado. É encontrar alguém
que fala assim: não, pastor, você está me falando para me fazer isso, eu vou fazer. Né? Porque você está me orientando dessa maneira, eu vou executar. Como o pastor mesmo pregou aqui, se eu não me engano foi domingo, ele falou: geralmente quando alguém vem até a mim ou a ele, pedir um conselho ou falar alguma coisa, a pessoa já está de decisão tomada. A pessoa já está certa do que ela quer fazer. Aí a gente vai, ora, orienta, busca em Deus uma forma de conduzir, mas aí a pessoa simplesmente ignora tudo que você fala e age conforme o querer e a vontade dela. Aí depois dá errado e quer fazer o quê? Quer culpar a Deus. Maria já deu o alerta para os serviçais. Ó, fazei tudo o que ele vos mandar. Irmãos, Jesus era quem? Jesus era um convidado. Vamos para os termos lógicos, amém? Jesus era apenas um convidado. O que Jesus podia mandar na festa que primeiro não tivesse que passar pelo dono da festa, irmãos? Não é verdade? Maria era uma convidada. Aqui no texto, e em nenhuma parte da Bíblia especifica se eles eram parentes, se eles tinham algum laço, né, forte o bastante para que Jesus ali presente, ou Maria ali presente, pudesse ordenar alguma coisa na festa. A igreja está entendendo? Olha como o poder e a autoridade de Jesus exalava, sem mesmo que ele quisesse, irmãos. Ele é todo o poder. E se ele está na tua vida, você tem que se submeter a tudo que ele te mandar fazer. E aqueles servos ouvem Jesus mandar: enche as talhas de água, enche os potes de pedras com águas. E aí eu me coloco no lugar do servo. Assim, vou botar água aqui para quê? Com que finalidade? Não é hora de perguntar por quê, irmãos. É hora de obedecer. É hora de você falar: sim, Senhor, estou executando. Sim, Senhor, vim aqui porque vou fazer porque o Senhor está mandando. Certa vez, Pedro estava lá numa pescaria, não tinha pegado nada. Jesus mandou ele jogar a rede do outro lado. Joga do lado direito. Pedro falou o quê? Senhor, eu passei a noite toda aqui, mas pela tua palavra eu vou jogar a rede. Porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Então é hora da gente abrir os nossos ouvidos, como foi louvado. Abre os meus ouvidos, Senhor, para me ouvir o que o Senhor quer que eu faça. Para mim poder obedecer às suas orientações. Aí, irmãos, não satisfeito em mandar os homens encherem as talhas com água, Jesus fala assim: tira um pouco e leva para o mestre-sala. Leva lá para o homem que está responsável pela festa. Como que você agiria? Vou levar um copo de água lá para o mestre-sala. Eu vou porque Jesus está mandando. O que vai acontecer é Jesus que vai determinar. Oh, meu Deus! Para de ficar questionando. Para de ficar: ai, mas por quê? Mas para quê? Só obedece. Chegou lá, o homem bebeu. Opa! Que negócio é esse? Que delícia é essa? Que estava escondida aqui, eu não vi. O cara era o responsável pela festa, não tinha visto aquele vinho que estava escondido no céu, irmãos. Estava escondidinho lá no céu. Quem ia trazer à tona era Jesus. Então tem coisa que está escondido ainda. Você não viu, mas vai acontecer. Precisou do mestre-sala pegar o copinho, do servo pegar o copo lá e levar até o mestre-sala para o milagre acontecer, irmãos. Oh, meu Deus. E o homem ficou doido. Vem cá, chama o noivo. Você
Serviu todo mundo serve o melhor no começo e depois vai jogando, todo mundo já está bêbado, para que beber vinho bom? Vai beber vinho ruim. Não, mas com Jesus o melhor sempre fica para o final, irmãos. Sempre fica para o final o melhor. Você pode estar achando que a tua vida está amarga, que o negócio está ruim, está sem sabor, mas espera o vinho bom, espera o melhor de Deus, porque vai chegar. Está escondidinho, está guardadinho para te servir. E quando ele tem essa reação, que ele fica, não sei de onde veio, não sei como aconteceu. A Bíblia diz que os mestres salas sabiam, os servos sabiam de onde tinha vindo, porque eles tinham botado a água lá na... Eles poderiam sair falando, né? Mas ninguém falou, hein? Ficou todo mundo quietinho, irmão. Ficou todo mundo saboreando lá o vinho bom, sem saber o que tinha acontecido. Mas os discípulos que viram, isso aqui, irmãos, fala de intimidade. Os discípulos que viram toda a cena, que acompanharam Maria indo falar com Jesus. Acompanharam Jesus falando com os servos enchendo as talhas e depois distribuindo o vinho. Eles falaram, olha, aí você acompanha aqui comigo, o último versículo, o 11. E este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Quando eu lia, toda vez que eu lia essa passagem, eu ficava meio zangada. Ficava, como assim agora eles creram nele? E o endemoniado que Jesus tinha libertado? E as curas que Jesus tinha feito 2 dias antes, 3 dias antes? Como assim? Aí o Espírito Santo falou algo comigo tremendo. Ele falou, irmão, Deus falou comigo o seguinte: o maior milagre de Jesus é a regeneração, amém? É a transformação. O milagre de cura, é muito bom você ser curado. É muito bom você receber vitória em alguma coisa. É uma maravilha você ser respondido em uma oração. Mas a melhor coisa que tem para acontecer na minha vida e na sua vida é a sua transformação interior. Jesus transformou a água em vinho. Jesus quer transformar cada um de nós em pessoas melhores, amém? Aquilo que você foi, como o pastor falou aqui, o velho homem fica vindo e você às vezes dá corda, né? Fica brigando, fazendo embate. Isso, irmãos, isso me entristece tanto porque é uma coisa que a gente vê sempre acontecendo. O irmão Adriano falou assim, às vezes você está desanimado, mas o Senhor, como é que você falou, irmão? Deus não é como a gente, que um dia está, outro dia não está, não. Ele é sempre. Deus, ele quer que você seja transformado definitivamente, irmãos. Não tinha como aquela água que foi transformada em vinho se tornar água de novo. Vocês estão entendendo? Virou vinho. Jesus agiu naquela água e Jesus quer agir na minha vida e na sua vida nessa noite. Quer agir dessa maneira, de uma maneira milagrosa. De uma maneira milagrosa, Deus quer agir na nossa vida nessa noite. Deus quer transformar. Ah, mas eu sou uma pessoa difícil, eu tenho um gênio, eu me irrito fácil, né? Eu fico zangada com qualquer coisa, eu não levo desaforo para casa. Às vezes é muito melhor você levar o desaforo, irmão, do que você envergonhar o nome do Senhor lá fora. Leva o desaforo, guarda o desaforo, para que amanhã o Senhor te justifique. Para que amanhã o Senhor possa intervir por você. Possa julgar a tua causa. Muitas das vezes a gente está com coisas na nossa vida
sem resolver ou achando que não foi resolvido, porque nós agimos da nossa maneira, fizemos como a gente achava que era certo, e Deus teve que ficar observando você fazer, você agir. Quando é algo que tem que ser para a glória de Deus, irmãos, é Ele que vai agir. É Ele que vai fazer. E se a gente fizer da nossa maneira, a gente pode estragar tudo. Pode se decepcionar, pode se frustrar, e depois, para amanhã, só vai sobrar o arrependimento. E Deus quer fazer coisas tremendas na minha vida e na sua vida, amém? Foi para isso que Ele te chamou aqui nessa noite, Ele te trouxe aqui, porque Ele quer fazer. Eu quero que você acompanhe comigo, só para você ver. Abre lá, em Lucas, no capítulo 4. Deus quer fazer coisas tremendas na minha vida e na sua vida, amém? Foi para isso que Ele te chamou aqui nessa noite, Ele te trouxe aqui, porque Ele quer fazer. No versículo 31, acharam? Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com os seus ensinos, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah! Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. E todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem." E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. E a sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. E ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Isso aqui tudo aconteceu antes, irmão, da festa do casamento. E só na festa os discípulos creram nele. Vocês estão acompanhando? O que for necessário para Deus fazer na minha vida e na sua vida, para que você creia nele, Ele vai fazer. Ele é um Deus que não se limita. Amém? Eu hoje entendo que o sacrifício dele, tudo que ele fez já é para mim já basta. Mas infelizmente tem muitas pessoas que estão ainda como os discípulos, precisando de muitos acontecimentos para poder crerem nele. Jesus, com uma só palavra, expulsou o demônio ali, que parecia que não era só um, pareciam que eram vários. Vieste nos atormentar antes do tempo. E ainda declarou quem Jesus era. Só ali já era para as pessoas crerem. Amém?
E Jesus está falando, olha, eu já fiz tanta coisa na tua vida. Já fiz tanta coisa por você. O que está faltando? O que está faltando? Para que você tome posicionamento firme comigo e creia e obedeça. Irmão, culto de libertação, amém? Essa palavra, obedecer, ela é muito importante para todo servo de Deus. É o pilar da nossa vida cristã. Obedecer. Está sob a autoridade do Espírito Santo, sob a autoridade de Deus. O dia que você se submete ao Senhor, você começa a compreender, não, isso aqui, lá na frente vai ser para o meu bem. Agora está doendo, agora está me machucando, mas depois, Deus vai fazer algo extraordinário. É como falam aí fora, se a vida te dá limões, você faz o quê? Uma limonada. Né? Deus quer que a gente aprenda isso aí. A fazer limonada com os limões aí que a vida nos dá, irmãos. Tem muito crente parando por pouca coisa. Tem muito crente deixando de acreditar por pequenas coisas. Fala assim, comigo não, Satanás. Fala aí, comigo não, Satanás. Comigo não, Satanás. Fala com autoridade, pelo amor de Deus. Comigo não, Satanás. Porque eu creio. Fala, eu creio. Eu creio. E a transformação dele na tua vida vai ser real. E a transformação dele na tua vida vai causar impactos em todos. Já é hora. Conversava com uma irmã ali no começo do culto. Tem gente que ainda está com a aguinha na canela. É hora de você mergulhar. Chega de aguinha na canela. Mergulha. E deixa o Senhor dominar você. Deixa o Espírito Santo de Deus dominar a sua vida. Quando a gente tiver tendencioso, irmão, a nos deixar, nos inclinar para a nossa personalidade, a gente tem que falar, não, quem me domina é o Espírito Santo de Deus. Quem manda, esses dias aconteceu um negócio legal lá em casa, vou compartilhar com vocês. O pastor adora compartilhar as coisas, né? Vou compartilhar também. A gente estava vendo um filme e tal, e terminamos e estava em outro lugar também, e ia meio que passar de novo o final. E eu tenho uma dificuldade de ficar vendo coisa repetida. Só se eu estiver muito afim de ver. Ainda mais na sequência, aí que eu não gosto mesmo. Aí eu falei assim, não, né? Você não vai ver de novo. Aí ele me olhou assim, sério, sabe, irmão? Sabe quando o pastor olha sério? Ele me olhou sério. Aí eu falei assim, eu lembrei do John. Falei, o que é? Quem manda aqui é Jesus, hein? É Jesus que manda aqui. Tem essa não. E ali a gente riu e tal. Mas se deixar, irmãos, um negocinho vira um negoção. E a gente tem que se policiar. Uma coisa simples poderia virar uma tempestade no copo d'água. Então a gente tem que aprender com a palavra de Deus, amém? Fazei tudo o que Ele vos disser. E o Espírito Santo me deu uma inspiração. Eu quero chamar aqui 6 obreiros. Vem correndo. Vem correndo. Aqui a gente seleciona aqui quem vai ser. Quem vai ser o quê? Isso, de frente pro povo. Isso. Ó, temos 5. Falta 1. Falta 1. É isso que acontece. É isso que acontece, tá vendo? Ó.
Glória a Deus. Irmãos, esses obreiros valorosos aqui vão representar as talhas, amém? As pedras lá, com água que vai virar vinho. Um vai ser cura. Vou botar cura aqui, Anete. Cura. Irmão Fabiano. Libertação. Amém? Evangelista John, vida espiritual. Diácono Roberto,